Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, pessoal, você vai aprender a destruir uma igreja de dentro para fora. É claro que eu estou falando, turma, de templo. Eu não estou falando de igreja, que a igreja sou eu e sou você. Eu expliquei isso melhor no vídeo que eu postei a semana passada. Vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você ver. Mas turma, o que eu vou falar aqui hoje é claro que 99,9% não faz, tá? E se você tiver em uma igreja que aplica isso que eu vou falar, por favor, deixa um comentário aqui para me fixar ele no topo para a gente conhecer essa igreja, tá, gente? Mas vamos começar, pessoal, falando da Bíblia, porque tudo que eu vou falar aqui é baseado na Bíblia, tá? Eu queria que você aí que de repente pode contestar o que eu estou falando, onde está escrito na Bíblia que Jesus cobrava para pregar? Onde está escrito que Jesus pregava o evangelho 24 horas por dia? E me diz também, quem foi o apóstolo e quem foi a igreja que Deus instituiu que foi destruída? Essas três perguntas eu deixo para você me responder aqui nos comentários. E vamos começar com o primeiro. A primeira coisa que você deve fazer na sua igreja. Para você tanto reparar como você praticar dentro da sua igreja para saber se ela realmente é uma igreja levantada por Deus ou é só um objeto para estar ganhando dinheiro e enriquecendo pastores. Olha se na sua igreja você tem acesso aos quanto recarnou de dízimo e quanto que ela gasta. Você vai na pessoa, pergunta para o seu pastor ou para o seu líder quem é responsável pelo financeiro e pede o relatório de tudo isso. Se derem para você, parabéns, já é um bom começo, tá? E você pega todos esses valores aí que vai ser mostrado a você, se eles der, que eu acho muito difícil, e você divide mais ou menos pela igreja. Porque é claro que você não vai ter um valor exato de membros que contribuem, mas você vai ter uma base. E se baseando nesse número que Deus vai te dar, ore antes de fazer isso, você deposita uma vez por mês o valor para ajudar nesse total. Se não te derem esse relatório, já sabe que essa igreja não é de Deus, porque toda igreja tem que ter transparência. Tá ok? E se mostrarem, contribua com o valor, porque a instituição em si, ela precisa pagar aluguel, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de internet hoje em dia, ela precisa de reforma. E esses valores, ele tem que ser exposto para todos no púlpito da igreja. Tem que ter uma reunião formal para ser apresentado para todos os membros quanto que a igreja gasta e quanto que a igreja arrecada. Entendeu? Se você chegar no pastor ou na liderança e não ter acesso a esses números, saia de lá, que não é uma igreja saudável. É uma igreja que está focada em ganhar dinheiro e enriquecer tanto pastor como líderes. Tá ok? Agora vamos para a segunda coisa que você deve fazer para destruir uma igreja de dentro para fora ou avaliar ela e ver que é uma igreja saudável. Veja, veja quantas coisas é feita envolvendo dinheiro dentro dela. E se tem transparência. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas igrejas pedem, é o seguinte, gente, vamos contribuir com tal campanha, vamos enviar um missionário, vamos sustentar missionários. Eu já provei no outro vídeo que isso não existe, o missionário é você. Mas se esse valor que eles estão pedindo não está exposto no telão para você, ou você não tem acesso de quanto eles precisam, isso é norota, não participe.
Porque se você não participar, é uma pessoa a menos que está contribuindo com o enriquecimento ilícito de líderes e pastores. Por quê, pessoal? É como eu falei para você. Cristo, quando ele veio nesse mundo, ele pregava o evangelho em vários lugares. Em todos os lugares que ele chegava, o pessoal dava água, dava comida e ainda ajudava com alguma coisa. Então, se Deus levanta o missionário, ele vai levantar o missionário no lugar que ele precisa. Não é necessário a igreja fulano, a igreja ciclano enviar. Isso não existe. Deus pede ide pregar o evangelho. E no vídeo que eu postei, que eu falei para você que vai estar aqui na descrição, eu ensinei que Deus, ele levanta a pessoa no lugar onde está. Eu estou aqui, eu posso procurar aqui ó, do meu redor, eu prego o evangelho para o meu vizinho que está aqui do lado do meu condomínio. O meu vizinho vai pregar pro vizinho dele, pro irmão dele, que mora lá em Carapicuíba. O irmão dele que mora em Carapicuíba vai falar com o conhecido dele que mora lá em Suzano. E assim o evangelho é propagado. Ele não precisa enviar ninguém, entendeu? Para outro país para ser bancado. Isso não existe, tá, gente? Então, não participe dessas campanhas que são pagas dentro da igreja. Você não participando, entendeu? Fica um valor a menos. E se todo mundo fizer a mesma coisa, isso acaba. E o evangelho é pregado da maneira que faz. Porque aqui na Bíblia que eu leio, o evangelho que Jesus deixou para mim ler, que eu leio ele todo dia e entendi que Jesus Cristo ele é o dono do ouro e o dono da prata. E que a obra dele, entendeu? É feita da maneira que ele quer e se ele levanta, ele sustenta. Sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eu vivo assim. Eu estou fazendo esse trabalho aqui no YouTube, mas Deus provê tudo o que eu preciso. Graças a Deus eu moro em um apartamento confortável. Graças a Deus eu tenho a minha luz paga, eu tenho a minha internet paga, eu tenho a comida para me comer, que é o necessário que eu preciso para viver. Ou você precisa de mais coisas do que isso? Então, gente, se Deus levanta você ou qualquer missionário, ele sustenta. Entendeu? Ele vai trazer meios de te prover. Muitas vezes acontece comigo aqui na minha casa, tá chegando a minha conta de luz, a minha conta de água, do nada eu faço uma venda de um produto meu. Do nada vem pessoas da outra plataforma me oferece trabalho para fazer, eu faço e venho o dinheiro e eu me sustento. Então Jesus, ele é a pessoa que vai sustentar e não a igreja levantando dinheiro para enviar, porque isso é tudo norota, é tudo para ficar e enriquecer líderes e pastores, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, tá? Que se você fizer, você consegue destruir a igreja de dentro para fora. Pessoal, prestem atenção em shows de estrelas. Porque como eu falei, Jesus Cristo, ele nunca cobrou para pregar. Se vai um pregador na sua igreja, ele tem que fazer como Jesus fazia. Jesus ia na casa da pessoa, pregava, Jesus já tinha a alimentação e tinha onde dormir. Jesus não cobrava dinheiro. Jesus não cobrava, eu quero uma oferta para me encher, não. Jesus ele dormia e ele se alimentava na casa da pessoa que recebia. O mesmo são os pregadores. Esse negócio de pagar salário milionário para pregadores ir na igreja, isso é heresia. Ah, mas ele trabalha com isso. Não, gente. Jesus pede para você ter o seu trabalho. Trabalhar e edifica o homem. Paulo, quando ele pregava o evangelho, ele não dava despesa para ninguém. Ele trabalhava a custo da comida e a custo da dormida. Mas é claro que nós estamos no mundo dos atuais. Então, se o pastor colocar lá na frente que vai vir um pregador e tem que levantar uma oferta para eles, não contribua. Se você estiver disposto a contribuir, antes que o pastor chame e fale, pastor, na minha casa é grande,
dá para o casal de pastores dormir lá na minha casa. E eu vou alimentá-lo e eu vou dar a estadia dele enquanto ele está pregando na nossa igreja. Se o pregador não aceitar, ele não está interessado em pregar o evangelho, ele está interessado em ganhar dinheiro. São duas coisas distintas. Agora vamos para mais uma coisa, que essa daqui é a mais pesada. Pastor não precisa ter salário dentro da igreja. Ah, mas o pastor fica 24 horas dedicado à palavra. Jesus não fazia isso. Diz para mim na Bíblia aqui qual é a parte que Jesus pregava o evangelho 24 horas. Gente, Jesus não fazia isso. Jesus, ele tinha o tempo dele só com Deus. Ele tinha o tempo com os apóstolos. Ele tinha o tempo com a multidão. E ele tinha o tempo da distração. Você quer exemplo disso? Lázaro. A casa de Lázaro era onde Deus tirava o tempo para se distrair. Jesus, antes de assumir o ministério dele, Jesus trabalhava como carpinteiro. Já dando um exemplo, que não precisam pagar para ele pregar o evangelho. E pastor que tem salário, ele só está se enriquecendo à custa dos fiéis. Isso não existe. Isso não é uma igreja saudável. Um pastor, ele tem que ter o trabalho para se sustentar. Isso eu estou falando aqui, ó, porque a Bíblia me dá exemplo de Jesus Cristo que fazia isso. Entendeu? Ele não está 24 horas na igreja ou lendo Bíblia e estudando, não, gente. Pastor, se você pegar aí, eu dou milhares de exemplos, até o teu pastor. Chega um feriado prolongado, ele está em sítio, ele está viajando, ele está nos melhores restaurantes. Você pode ver que hoje em dia tem um monte de pastor fazendo isso aí. É com o dinheiro dele? Claro que não, é com o teu. Por quê? Porque eles estão distorcendo a palavra para ganhar dinheiro e você de besta está caindo, está sendo manipulado e está fazendo. Então, se você é um líder que está aí à frente de uma congregação, você tem que trabalhar, você não tem que estar pegando dinheiro da igreja. Entendeu? Você não tem que estar pegando dinheiro da igreja para se sustentar. Isso não existe. Isso não existe, não está na Bíblia. Tá, pessoal? Agora vamos para mais uma coisa. Isso você deve fazer, tá? Tanto você líder como você que está dentro de uma instituição. E você fazendo isso, você vai revelar a igreja. Ou ela vai acabar ou ela vai se manter. Crie um canal dentro da sua igreja aí, o pastor ou líder, que atenda a tua igreja. Irmãos que estão necessitados, irmãos que estão com contas atrasadas, que estão com dificuldade, desempregados. E pegue esse valor, não precisa expor a ovelha que está passando por isso. Mande alguém responsável da sua confiança ir lá averiguar a situação. Coloca o valor que a pessoa está precisando lá para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, a conta de luz. E levanta essa oferta. E você que está aí dentro da igreja como membro, ajude. É assim que uma igreja saudável tem que agir. Agora me diz, qual é a igreja que age assim? Tem? Não tem, gente. E tem que ter uma pessoa honesta para fazer isso, porque como não é para expor a pessoa que está precisando, entendeu? Tem que ser uma pessoa honesta que traga aqui, ó, eu paguei a conta de luz e mostrar a conta de luz. Eu paguei o aluguel, tá aqui, ó, o depósito do aluguel. E colocar na frente lá, porque tudo tem que ser às claras, gente. Tem que ter transparência. Entendeu, pessoal? Você fazendo isso, você vai destruir de dentro para fora todas essas igrejas que estão com enriquecimento ilícito e só vai ter as igrejas que foram colocadas por Cristo. Agora me diz, qual a igreja que faz isso daí? Não tem, gente. Não tem. Por quê? Porque o evangelho, ele é um evangelho de você se negar todos os dias, de você deixar o seu conforto, entendeu? Para ajudar o teu próximo. E qual é o pastor milionário hoje em dia que quer largar o seu conforto, o seu carro do ano,
a sua casa na praia, as suas férias em lugares, em restaurantes chiques. Ninguém quer. O evangelho é esse que eu estou te falando. É esse. Entendeu? E eu tenho certeza, tá, gente? Isso aqui Deus já me revelou na palavra. Que se fizerem dessa maneira, pelo menos aí 70 a 80% das igrejas vão se acabar. Por quê? Porque são todas interessadas em dinheiro. Todas estão interessadas em dinheiro. Entendeu? Vai ficar aí uma ou outra que realmente está com pessoas de bem, que estão a fim de viver a Bíblia e que acredita que Deus sustenta. E se você vive numa igreja como essa, eu faço questão de conhecê-la. Entendeu? Esse é o verdadeiro evangelho que Deus prega. Não é um evangelho que, é o seguinte, vamos fazer um congresso, tá aqui R$ 30 a camiseta. Vamos fazer um evangelismo, tá aqui R$ 50 a camiseta. Gente, não existe isso. Qualquer coisa que for feita dentro da igreja, tem que ter transparência. Gente, a gente vamos fazer isso aqui dentro da igreja e nós precisamos arrecadar tanto. Pessoal, foi arrecadado tanto, tá aqui, ó. Tá mostrando ali, para quem quiser conferir, tem acesso lá dentro. Pode conferir. Isso é transparência. E você não vê isso em nenhuma igreja. Nenhuma. Hoje em dia. Pelo menos eu não vi. O máximo que eu vi acontecer aqui, isso há anos atrás, até postei no meu Instagram, foi pastor que pegava os dízimos e construía casa para pessoas. E ele tá de parabéns. Agora, quantas vezes mais você vai ver isso aí acontecer? Você não vai ver, gente. Porque isso é duro de fazer. É duro você deixar, principalmente você aí que é pastor milionário, apóstolos, deixar a sua vida luxuosa para viver a vida de uma ovelha que vem dentro da igreja, da sua igreja todo dia. Muitas vêm a pé porque não tem o dinheiro para pegar um ônibus. Muitos só fazem uma refeição, às vezes 2 por dia. E nem uma refeição decente para se manter. Mas se a gente agir junto, a gente vai mudar a história do Brasil. Porque se vocês não perceberam, pessoal, todos os falsos profetas estão sendo expostos. Aqui nesse canal, eu tenho um comprometimento em fazer isso. Entendeu? E parem, gente, de idolatrar pessoas. Se você vê algo que não está escrito na palavra, vá, entendeu? E fale com essa pessoa. Entendeu? Por quê? Como que você falou isso? Onde está aqui na Bíblia? Me mostra. E todo dia, gente, tem o seu particular com Deus para que Deus abra seus olhos para que você não seja enganado. Porque eu faço isso, gente, todo meu santo dia. Todo dia eu tiro o meu tempo para conversar com Deus. E não é fácil, pessoal, fazer esse trabalho. Para você pode pensar, o cara tá ligando a câmera falando e não. Você toma pedrada de tudo que é jeito. É de familiar, é de pessoas que você conhecia, entendeu? Por quê? Porque estão acostumados a viver num mundo onde é fácil enganar. E os verdadeiros, eles são massacrados. Mas eu quero deixar aqui o meu comentário a respeito de tudo isso. Se você fizer da maneira que eu estou falando, você acaba com uma igreja de dentro para fora. Tá? E gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o que eu falei tem sentido? Se não tem, por quê? Deixa aqui nos comentários. Na sua igreja, fazem dessa maneira? Deixa aqui, tá, gente? E isso serve para qualquer igreja que você frequente. Não importa o tamanho dela e nem quantas igrejas tem implantado. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Clica no link da descrição e assista o vídeo de como acabar com uma igreja de fora para dentro. Tá, pessoal? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.